O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para muita gente o sentido da vida consiste em ter, lucrar, acumular. Para esses, não basta o suficiente para uma vida digna para si e para sua família, para agora e para a velhice. A liturgia de hoje é um apelo a colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Deus em primeiro lugar, os outros, imagem de Deus, no nosso mesmo nível, as coisas a serviço de todos. Precisamos rever nossa relação com os bens materiais. Boas-vindas ao 28º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje esclarece que a prática da caridade é indispensável para herdar a vida eterna e revela que o apelo à riqueza é grande impedimento para quem quer entrar no reino de Deus. Este Evangelho impressiona, primeiro pelo desejo sincero de alguém que tem sede de eternidade. Sua pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Porém, antes de responder a pergunta, Jesus já ensina que bom é somente Deus. Quem ama o seu semelhante cumpriu o maior mandamento, o do amor.
que farei para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta que todos os cristãos deveriam fazer. Mas, o que vem a ser a vida eterna? A vida eterna não é algo que se herda, mas algo que se constrói e se conquista. Não é como a herança de um bem material que passa de pai para filho. Cristo a alcançou doando-se totalmente por amor e quer dar de graça a vida eterna para todos. Mas chegar a possuí-la implica em fazer uma opção de vida comprometida com o seu reino de paz, justiça e amor. Implica em ser bom, é praticar o bem. Aqui se trata de um bem inestimável, um tesouro no céu que sobrevém pelo bom relacionamento com o próximo, com o outro. Portanto, podemos dizer que a vida eterna é dom de Deus e fruto do esforço humano, do esforço de cada um de nós, que a cada instante devemos buscar a salvação. Os mandamentos, esses mandamentos que Jesus recorda neste evangelho, se referem ao relacionamento com o próximo, ou seja, mandamentos com implicações sociais. É neste campo das relações com o próximo que o rico tem ocasião de falhar, devido à ganância de possuir. Embora o homem rico tenha observado os mandamentos desde a sua juventude, seu diálogo com o mestre comprova que faltou o amor, a capacidade de ser solidário e partilhar seus bens. A lei deve ser interiorizada, gravada no coração não somente como um dever, mas cumprida na liberdade e por amor. A caridade é a plenitude da lei, já diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Dá ao próximo ou aos pobres para possuir um tesouro no céu. Jesus ensina tudo ao contrário do que ouvimos praticamente todos os dias ao nosso redor. Na matemática de Jesus, quem perde é quem ganha. Isso não é surpreendente? Uma verdadeira e empolgante novidade. Uma nova proposta de vida assumida em benefício do pobre pode garantir a obtenção do bem supremo, a vida eterna, a salvação. A pobreza é uma exigência evangélica. Seja uma pessoa rica, possuidora de muitos bens, ou pobre, desprovida de seus bens materiais, todos são chamados a viverem a pobreza evangélica, que nada mais é que esvaziar-se de si mesmo e confiar em Deus. Saber que tudo pertence a Deus. O próprio Jesus se fez pobre, nasceu entre os pobres, sem ter onde reclinar a cabeça, e ensinou que sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes o bem. Portanto, que não haja pobres entre nós, ou que não sejamos indiferentes aos pobres que convivem conosco, mas abre a mão em favor do teu irmão, já dizia o Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Deve ser o imperativo da vida do cristão. Vem e segue-me. O seguimento a Cristo é uma opção livre, mas exige renúncias. Caminhar com Jesus, aprender dele para tornar-se discípulo missionário, será sempre o desafio do fiel que se põe a caminho junto do Mestre. Era muito rico. A riqueza e a prosperidade na teologia judaica, teologia da retribuição, eram tidas como sinais de bênção de Deus. Jesus esclarece esta compreensão errônea e dá novo significado a esta crença. Faz uma inversão, na verdade. Agora, os pobres é que são os bem-aventurados e os ricos que possuem riquezas podem tornar-se amaldiçoados pelo próprio Deus se não assumirem a radicalidade do seguimento de Jesus. É preciso tomar uma decisão. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lembra-nos o Evangelho de Mateus, Lucas, capítulo 5 e 16, respectivamente.
uma coisa te falta. A atitude do homem rico revela que, mesmo tendo tudo, sendo muito rico, falta-lhes alguma coisa. É um dado antropológico e teológico o fato de que o ser humano, sendo finito, tem o seu ser o desejo ardente de eternidade. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez imagem de sua própria natureza. Nada pode preencher o lugar de Deus no coração humano. Deus, que é infinito, criou-nos finitos, mas com aspiração transcendente, com ardente desejo de unir-se ao seu Criador. Recorda-nos Santo Agostinho: nos criastes para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Assim sendo, Jesus resgata o significado do ser e não do ter, como fonte de verdadeira felicidade. É no serviço e na gratuidade que a vida do fiel pode tornar-se plena enquanto aspira pela vida eterna. Entrar no reino de Deus. O chamado de Jesus ao discipulado tem a finalidade de entrar no reino. Mas o que é o reino de Deus? Os evangelhos não nos dizem claramente o que é o reino de Deus. Para explicá-lo, Jesus faz muitas comparações por meio de parábolas. Durante a sua missão de anunciá-lo, o reino permanece como mistério, onde todos são chamados a descobri-lo na caminhada com Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Jesus costuma responder as perguntas que lhe fazem com outras perguntas, ou então com comparações, e pasmem, muito exageradas. Que expressão difícil essa de Jesus! Como poderia um camelo, animal tão grande, passar pelo buraco de uma agulha, objeto tão pequeno? Muito já se disse a respeito dessa expressão, tentando esclarecê-la, mas parece que a intenção de Jesus é mesmo a de causar espanto, levar o ouvinte a pensar sobre a riqueza, o seu modo de tratar e lidar com as coisas, que pode tornar-se empecilho para se conseguir adentrar e fazer parte do reino de Deus. Os orientais, de um modo geral, apresentam costumes bem diferentes dos nossos ocidentais. Essa expressão de Jesus é muito comum entre o seu povo. Torna-se uma hipérbole, um exagero. Faz-se uma comparação exagerada com algo próprio da vida para falar de uma grande verdade. Um grande ensinamento, onde o discípulo é convidado a refletir e tirar suas próprias conclusões. Para entrar no reino de Deus é preciso tornar-se pequeno. Ora, no buraco de uma agulha só passa um fio de linha para se fazer uma boa costura ou um belo bordado. Jesus olhou para ele com amor. Que frase bonita! E Jesus então olhou ao redor. Quando Jesus olha para o rico que se dirige a ele e lhe pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Seu olhar é de amor. Mas quando ele dirige um ensinamento importante, antes olha ao redor. O olhar de Jesus, descrito por Marcos, é uma peculiaridade no seu evangelho. É preciso olhar as pessoas, as situações da vida, com o olhar de Jesus. Ora, com amor e muitas vezes olhar ao redor. Ver a realidade. Este olhar revela o que não é visto ou o que não se pode enxergar, pois ver implica em vivenciar novas atitudes, assumir responsabilidade, tomar decisões, mudar de vida. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Essa expressão de Jesus revela a grandeza e a gratuidade de Deus, que só pode ser bom. A bondade de Deus supera qualquer ação humana. Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. O próprio Cristo despojou-se de sua condição divina e assumiu a forma humana, e entregou-se por amor para salvar e dar vida eterna a todos nós.
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Renunciar e ter mais, perder para ganhar. É a proposta de Jesus às pessoas que dirige o seu chamado. Ao Deus que se revela e chama, ensina o Concílio Vaticano II, o homem presta o obséquio pleno do intelecto e da vontade, dando uma resposta de fé. É a vocação livremente aceita para o serviço em favor do seu reino. Não dá para levar bagagem volumosa nesta caminhada com Jesus. Precisa ser finito, como uma linha para entrar no buraco de uma agulha e deixar-se conduzido por mãos que fazem um belo e duradouro trabalho. No segmento de Jesus é necessário converter-se e assumir a sua missão de anunciar o Evangelho, tornar-se discípulo missionário com o olhar e atitude do Mestre. Agora, o cêntuplo e com perseguições, e no futuro a vida eterna. A recompensa para quem faz a opção fundamental pelo seguimento de Cristo será a vida eterna. A salvação é para o futuro. Durante a caminhada, Jesus promete que nesta vida receberá 100 vezes mais os que deixaram tudo para segui-lo, mas garante também que são certas as perseguições, pois dar testemunho de Cristo e anunciar o seu Evangelho poderá incomodar todo e qualquer sistema opressor que domina e massacra uma sociedade. É certo que na caminhada com Jesus haverá cruz, mas o Evangelho precisa ser proclamado. De fato, se observarmos bem, é o que acontece ainda hoje. Basta ver quantos mártires no mundo, o quanto a igreja, que é uma grande família, sofre perseguições por causa de Cristo e do Evangelho anunciado a todos os povos e nações. No entanto, fica a certeza de que a cruz passa e a vida eterna permanece. A vida eterna ainda prevalece como um prêmio almejado por todos aqueles que aceitam o chamado de Jesus, pois se trata de um tesouro no céu. Hoje, somos convidados a nos despojarmos de riquezas que nos impedem de realmente seguir Jesus, para que estas não se tornem empecilho para a nossa própria salvação, mas antes sejam partilhadas com os mais pobres e com os destinatários privilegiados do Evangelho. O Papa Francisco ensina a dizer não à nova idolatria do dinheiro. O dinheiro deve servir e não governar. E ainda lembra a todos que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Seguimento é despreendimento, e então temos também a recompensa. Na caminhada com o Mestre Jesus, a atenção do discípulo missionário deve voltar-se para os que não têm voz e nem vez. E além disso, os discípulos que são pobres, marginalizados, serão aqueles que, como o Mestre, conduzirão o rebanho de Cristo e, sendo assim, serão os primeiros. Irão à frente dando testemunho, mas sem se esquecer de que o primeiro, o maior, é aquele que serve o próximo. Papa Francisco nos alerta: o mundo nos diz para buscar o sucesso, o poder e o dinheiro. Deus nos diz para buscar a humildade, o serviço, o amor, a salvação. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.